Em uma manhã comum, um milionário arrogante desce de seu majestoso cavalo branco e se depara com uma pequena mendiga de 6 anos descansando em sua calçada. "Tio, você tem um pouco de comida?" pergunta a criança com olhos esperançosos. O homem, vestindo seu terno impecável, responde com desprezo: "Isso aqui não é hotel." Então, num gesto de crueldade absoluta, cospe diretamente no rosto da menina indefesa. Lágrimas escorrem enquanto ela se afasta. O que ninguém nota é o olhar atento do cavalo, observando toda a cena, mas todos ficam chocados com o que o cavalo faz em seguida. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. A mansão Monteiro se erguia majestosa contra o céu azul de primavera, suas paredes de mármore italiano refletindo o sol da tarde como um espelho reluzente. Os jardins meticulosamente aparados exibiam roseiras raras importadas da França, e fontes de água cristalina dançavam em sincronia perfeita, como uma orquestra silenciosa regida pelo vento. Era, sem dúvida, a propriedade mais impressionante da cidade de Serra Verde, um monumento ao poder e à riqueza de seu proprietário, Ricardo Monteiro. Naquela tarde específica de setembro, Ricardo retornava de seu passeio matinal montado em Netuno, seu magnífico cavalo branco de linhagem árabe pura. O animal, avaliado em mais de R$ 1 milhão, movia-se com uma elegância natural que combinava perfeitamente com a postura impecável de seu dono. Ricardo ajustou a gravata de seda azul marinho, que complementava seu terno italiano feito sob medida, enquanto seus olhos frios percorriam a extensão de sua propriedade com um olhar calculista. Aos 35 anos, Ricardo havia multiplicado a fortuna herdada de seu pai através de investimentos agressivos e negociações implacáveis. Seu nome era sinônimo de sucesso nos círculos empresariais. Embora sussurros menos lisonjeiros o seguissem pelos corredores das altas rodas sociais. Coração de gelo, diziam alguns. Alma de pedra, murmuravam outros. Mas Ricardo considerava tais comentários como elogios velados à sua capacidade de manter as emoções sob rígido controle. Ao se aproximar dos portões principais, algo perturbou sua rotina meticulosamente planejada. Uma pequena figura estava sentada na calçada de mármore italiano, bem em frente à sua propriedade. Rica, conforme todos a chamavam na vizinhança empobrecida, era uma menina de apenas 6 anos, vestindo um macacão surrado que já havia conhecido dias melhores. Seus cabelos castanhos, embora embaraçados, emolduravam um rosto que ainda mantinha a doçura da infância, apesar das dificuldades evidentes em suas faces magras. Netuno, normalmente tão disciplinado quanto seu dono, desacelerou espontaneamente ao se aproximar da menina. Seus olhos escuros, profundos como poços d'água, fixaram-se na pequena figura com uma intensidade incomum. Ricardo puxou as rédeas com mais força que o necessário, irritado com a quebra do protocolo habitual de seu animal. "O que pensa que está fazendo aqui?" A voz de Ricardo cortou o ar como uma lâmina afiada. Suas palavras, embora controladas, carregavam o peso de anos de desdém pelos menos afortunados. A pergunta inocente provocou uma transformação instantânea no semblante já austero de Ricardo. Suas feições se contorceram em uma máscara de repugnância, como se a mera presença da menina fosse uma ofensa pessoal à grandiosidade de sua propriedade. O som do cuspe atingindo a pele delicada da menina foi seguido por um silêncio sepulcral. Netuno, o sempre plácido cavalo de competição, emitiu um relincho suave, quase um lamento. Seus olhos, surpreendentemente expressivos, permaneceram fixos na cena que se desenrolava, como se registrasse cada detalhe daquele momento crucial.
Rica levantou-se com dificuldade, suas pequenas mãos tremendo enquanto tentava limpar o rosto com a manga já surrada de seu macacão. Lágrimas frescas misturavam-se à humilhação em suas bochechas, enquanto ela se afastava cambaleante, soluçando baixinho. O que Ricardo não percebeu, em seu momento de crueldade gratuita, foi a mudança sutil no comportamento de Netuno. O cavalo, normalmente um exemplo de obediência e disciplina, manteve seus olhos fixos na figura em retirada da menina, suas orelhas se movendo de forma inquieta, como se captasse algo além da compreensão humana. Naquele momento, algo fundamental mudou no equilíbrio invisível entre o homem e seu animal, uma alteração que só se tornaria evidente nas horas seguintes. Ricardo endireitou-se na sela, ajustando mais uma vez sua gravata impecável, completamente alheio ao peso do momento que acabara de criar. Para ele, era apenas mais um dia em sua vida de privilégios e poder absoluto. Mal sabia ele que aquele simples ato de crueldade seria o catalisador de uma transformação que abalaria os alicerces de sua existência cuidadosamente construída. A manhã do torneio equestre nacional amanheceu perfeita, com um céu de azul profundo e uma brisa suave que agitava as bandeiras decorativas espalhadas pelo Centro Hípico Internacional de Serra Verde. As arquibancadas, construídas em madeira nobre e decoradas com arranjos florais sofisticados, já estavam repletas da nata da sociedade local. Senhoras com chapéus extravagantes e homens em blazers de grife conversavam animadamente, seus comentários pontuados pelo tilintar de taças de champanhe. Ricardo Monteiro observava a movimentação da área VIP dos competidores, onde sua equipe de preparadores dava os últimos retoques em Netuno. O cavalo, normalmente um exemplo de serenidade antes das competições, demonstrava uma inquietação incomum. Seus cascos batiam ritmicamente no solo de forma irregular, e seus olhos, geralmente focados, pareciam distantes. "Está tudo bem com ele?" perguntou Helena Vasconcelos, uma elegante amazona que seria sua principal concorrente naquela manhã. Sua preocupação parecia genuína, mas Ricardo detectou uma nota de satisfação em sua voz. O comentário ácido provocou risos contidos entre os funcionários próximos, mas Helena apenas sorriu, seus olhos verdes brilhando com uma sabedoria que escapava à compreensão de Ricardo. "Sabe, Ricardo, às vezes os cavalos nos surpreendem. Eles enxergam coisas que nós, humanos, demoramos para perceber." Antes que Ricardo pudesse retrucar, os alto-falantes anunciaram o início da competição. As preliminares transcorreram sem intercorrências, com os competidores menos experientes abrindo o evento. Ricardo observava com desdém os erros técnicos dos outros participantes, fazendo comentários depreciativos que eram prontamente registrados pelos jornalistas presentes. Finalmente, chegou o momento da prova principal. Ricardo montou Netuno com sua habitual elegância, mas algo estava diferente. O cavalo, sempre responsivo ao mais leve toque das rédeas, parecia resistente a seus comandos. Seus movimentos, normalmente fluidos como água, estavam mecânicos e tensos. As câmeras de televisão focalizaram a dupla quando entraram na arena principal. O público aplaudiu educadamente, mais por protocolo do que por verdadeira admiração. Ricardo era conhecido por sua excelência técnica, mas sua arrogância tinha lhe custado a simpatia popular. Os primeiros obstáculos foram superados com precisão matemática, embora sem a usual graciosidade que caracterizava as apresentações da dupla. Ricardo sentia uma resistência crescente em Netuno, como se cada comando exigisse uma negociação silenciosa com o animal. Foi ao se aproximarem do obstáculo central, uma combinação complexa de saltos que testaria os limites de qualquer conjunto, que tudo mudou.
Netuno diminuiu o passo espontaneamente, suas orelhas se movendo de forma errática. Ricardo, irritado com a demonstração de autonomia do animal, aplicou mais pressão com as pernas e um toque mais firme nas rédeas. O que aconteceu em seguida ficaria gravado na memória de todos os presentes. Netuno, o cavalo mais bem treinado do circuito nacional, simplesmente parou. Seus olhos, normalmente suaves, adquiriram um brilho diferente, quase humano em sua intensidade. Com um movimento que parecia calculado em sua precisão, o animal empinou. Ricardo, pego completamente de surpresa, perdeu o equilíbrio. Sua queda pareceu acontecer em câmera lenta, cada segundo eternizado pelos flashes das câmeras e pelos suspiros chocados da plateia. Ele aterrissou com um baque surdo em uma poça de lama que se formara próxima à pista, resultado da irrigação matinal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo Monteiro, o homem que construíra sua reputação sobre uma base de perfeição e controle absoluto, estava agora coberto de lama da cabeça aos pés, seu uniforme de competição arruinado, seu orgulho despedaçado diante das câmeras e da alta sociedade. Netuno, por sua vez, manteve-se perfeitamente imóvel, seu pelo branco reluzindo sob o sol do meio-dia, como se posasse conscientemente para as fotografias que certamente estampariam as manchetes do dia seguinte. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que haviam testemunhado a crueldade com a pequena Rica no dia anterior, pareciam conter um brilho de satisfação. "Tirem este animal da minha frente!" berrou Ricardo, tentando se levantar sem sucesso, escorregando repetidamente na lama. "Não quero ver esta besta nunca mais. Está acabado para mim. Ouviram bem? Acabado!" Enquanto Ricardo era escoltado para fora da arena por sua equipe, Netuno permaneceu no centro do picadeiro, sua postura régia contrastando com o caos que acabara de provocar. O público, recuperado do choque inicial, começou a aplaudir espontaneamente, como se reconhecesse que haviam testemunhado não apenas um acidente de percurso, mas o início de algo muito maior. O pôr do sol pintava o céu de Serra Verde com tons de laranja e rosa quando Netuno, o magnífico cavalo árabe, vagava pelas ruas periféricas da cidade. Seu pelo branco, normalmente impecável, estava empoeirado depois de horas perambulando sem destino. Os cascos, acostumados ao solo macio das pistas de competição, agora conheciam a dureza do asfalto e a irregularidade das calçadas quebradas. Moradores observavam com espanto o animal que caminhava com dignidade peculiar pelas ruas estreitas do bairro São Francisco, área mais humilde da cidade. Algumas pessoas tentaram se aproximar, mas Netuno mantinha uma distância segura, como se procurasse algo ou alguém específico. O cheiro de ervas medicinais e o som de tosse persistente guiaram o animal até uma viela estreita, onde pequenas casas improvisadas se amontoavam umas sobre as outras. Ali, sentada em um degrau de cimento gasto, estava Rica, a menina do macacão surrado. Ela brincava distraidamente com uma boneca de pano, sua única companheira nas longas tardes, enquanto sua mãe descansava. Ao ver o cavalo se aproximando, Rica inicialmente se encolheu, o trauma do dia anterior ainda vivo em sua memória. Mas havia algo diferente no modo como Netuno a olhava, uma gentileza que contrastava drasticamente com a crueldade de seu antigo dono. "Você é o cavalo bonito do homem mau", sussurrou ela, levantando-se lentamente. Netuno inclinou a cabeça, seus olhos grandes e expressivos fixos na menina. Com passos deliberadamente suaves, aproximou-se até estar ao alcance das pequenas mãos de Rica. Dona Clara, uma mulher de 40 anos que aparentava muito mais devido às dificuldades da vida, apareceu na porta do barraco.
Seus olhos se arregalaram ao ver o magnífico animal parado diante de sua filha. Uma nova crise de tosse a sacudiu, fazendo-a se apoiar no batente da porta. Rika já acariciava o focinho de Netuno, que se mantinha perfeitamente imóvel, permitindo o toque delicado da menina. Ele parece triste, mãe. Será que está com fome? Temos um pedaço de pão duro e algumas cenouras que a dona Zefa me deu, disse ela entrando novamente no barraco. O cheiro de xarope de guaco, que ela preparava com ervas do quintal, misturava-se ao aroma de mofo das paredes úmidas. Dona Clara não pôde conter um sorriso, mesmo enquanto lutava contra outro acesso de tosse. É um cavalo de raça, filha. Deve valer mais que nossa casa e todo o bairro junto. Quando a noite começou a cair, Dona Clara ficou preocupada. Rika, ele precisa ir embora. Não podemos ficar com um animal desses. O dono vai procurar, vai dar problema pra gente. Que Deus nos ajude, murmurou Dona Clara, cobrindo a filha com um chale velho. Parece que ganhamos um guardião. Naquela noite, enquanto Rika dormia profundamente ao lado de seu novo amigo, Netuno mantinha seus olhos atentos, como se compreendesse que sua presença ali não era mera coincidência. O cavalo que uma vez pertencera ao homem mais rico da cidade, agora encontrava seu verdadeiro propósito ao lado da menina mais pobre. O vento noturno carregava o som da tosse de Dona Clara e o cheiro das ervas que ela usava para se medicar. Netuno ergueu a cabeça, suas orelhas se movendo como antenas sensíveis. Havia algo no ar, algo além da compreensão humana, que sugeria que aquele encontro era apenas o início de uma história extraordinária. A primeira semana de convivência entre Rika e Netuno estabeleceu uma rotina que logo se tornou familiar para todos no bairro São Francisco. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, o cavalo acordava sua pequena amiga com um suave relincho. Rika, que antes precisava caminhar quase 2 horas para buscar água na fonte natural que abastecia a comunidade, agora fazia o trajeto montada em Netuno, carregando os galões vazios em uma estrutura improvisada que seu Joaquim, o marceneiro aposentado da rua de baixo, construíra especialmente para eles. Parece que foi Deus mesmo quem mandou esse cavalo, comentou Dona Zefa, a vizinha que sempre ajudava Dona Clara com ervas para seus chás medicinais. Ela observava Rika retornando da fonte, orgulhosa e ereta sobre o dorso de Netuno. Os galões cheios de água cristalina balançando suavemente aos lados do animal. O que mais impressionava a comunidade não era apenas a disposição do cavalo em ajudar, mas sua extraordinária gentileza. Netuno, que antes executava movimentos complexos em competições de elite, agora adaptava seu passo para não derramar uma única gota de água durante o trajeto. Seus cascos, que antes pisavam apenas em solos especialmente preparados, agora navegavam com surpreendente destreza pelos caminhos irregulares da comunidade. Uma manhã particularmente especial começou quando Rika notou que Netuno estava inquieto. Em vez de seguir o caminho habitual para a fonte, o cavalo insistia em tomar uma direção diferente, em direção à pequena área de mata que margeava a comunidade. A mata, que sempre parecera um pouco assustadora para Rika, ganhou uma nova perspectiva vista do alto do dorso de Netuno. O cavalo caminhava com segurança entre as árvores, suas orelhas se movendo constantemente como radares naturais. De repente, ele parou em uma pequena clareira coberta de vegetação rasteira. Rika observou, maravilhada, quando Netuno começou a farejar o ar de forma sistemática. Seus olhos inteligentes percorriam o solo como se procurassem algo específico. Então, com uma delicadeza surpreendente, ele usou o focinho para apontar para um conjunto de plantas que cresciam à sombra de uma grande árvore.
São parecidas com as que a dona Zefa usa nos chás da mamãe, exclamou Rica, reconhecendo as folhas características que sua vizinha frequentemente coletava para ajudar com a tosse persistente de Dona Clara. Mas havia algo diferente nestas plantas. Suas folhas eram maiores, mais viçosas e exalavam um aroma mais intenso que Rica jamais sentira nas ervas comuns que conhecia. Com cuidado, seguindo seu instinto infantil, ela colheu alguns ramos, guardando-os na pequena bolsa de pano que sempre carregava. Misericórdia, menina, isso é a erva santa que minha avó falava. Faz anos que não vejo um pé dela por estas bandas. Dizem que é a mais poderosa para curar males do pulmão, mas estava ficando cada vez mais rara de encontrar. Dona Clara, após tomar a primeira xícara do chá, sentiu uma mudança quase imediata. Sua respiração, antes pesada e difícil, pareceu ficar mais leve. A tosse, que a atormentava dia e noite, começou a diminuir gradualmente. Rica abraçou o pescoço de Netuno, sentindo as lágrimas de felicidade molharem o pelo macio do animal. Você sabia, não é? Sabia que ia ajudar minha mãe. Naquela noite, enquanto a comunidade comentava sobre o primeiro milagre realizado pela dupla improvável, Netuno mantinha sua vigilância costumeira. Mas agora, seu olhar ocasionalmente se dirigia para a mata, como se soubesse que aquela primeira descoberta era apenas o começo de uma jornada muito maior. Ricardo Monteiro observava a cidade através das amplas janelas de seu escritório no 20º andar do edifício Monteiro. Uma semana havia se passado desde o incidente no torneio, mas as consequências continuavam a se desdobrar como um dominó em queda livre. O vídeo de sua queda havia se espalhado pela internet, gerando uma onda de comentários que oscilavam entre a zombaria e a crítica feroz. Senhor Monteiro. Sua secretária interrompeu seus pensamentos, entrando na sala com uma pasta repleta de documentos. O conselho está solicitando sua presença para uma reunião extraordinária. É sobre o projeto do novo centro empresarial. Ricardo ajustou a gravata, um gesto que agora parecia mais um tique nervoso do que seu habitual movimento de autoafirmação. O projeto do centro empresarial era seu maior investimento do ano, uma obra faraônica que prometia transformar o skyline da cidade. Mas desde o incidente no torneio, murmúrios de insegurança começavam a circular entre os investidores. Na sala de reuniões, as expressões nos rostos dos conselheiros já antecipavam más notícias. Alberto Vasconcelos, pai de Helena e presidente do conselho, foi o primeiro a falar. Estabilidade emocional? Ricardo explodiu, socando a mesa de mogno. Por causa de um acidente com um cavalo rebelde? Isso é ridículo. E os rumores sobre como você trata as pessoas menos favorecidas, completou Alberto, sua voz carregada de significado. Serra Verde pode ser uma cidade grande, Ricardo, mas as notícias correm rápido nos círculos que importam. Sugiro que tire alguns dias de folga, continuou Alberto. Reconsidere suas prioridades. Enquanto isso, o Conselho assumirá temporariamente a gestão do projeto. Soube da reunião, comentou ela, sua voz suave mascarando uma ponta de tristeza. Sabe, Ricardo, cavalos são criaturas extraordinárias. Eles enxergam através das máscaras que usamos, percebem nossa verdadeira natureza. Talvez Netuno estivesse tentando lhe dizer algo importante. De volta ao seu escritório, as notícias continuavam piorando. Sua assessoria de imprensa relatou que várias revistas de sociedade haviam cancelado suas participações em eventos beneficentes. Sua imagem, antes sinônimo de sucesso e sofisticação, agora estava manchada por uma aura de instabilidade e arrogância. À noite, sozinho em sua mansão, Ricardo percebeu que algo fundamental havia mudado. O silêncio das cocheiras vazias, antes um símbolo de sua decisão implacável de banir Netuno,
agora parecia acusá-lo. As paredes de mármore, os objetos de arte caríssimos, tudo parecia frio e sem sentido. Em seu closet, guardado em uma gaveta especial, estava o uniforme do torneio, ainda manchado de lama. Ricardo o pegou, sentindo o tecido importado entre os dedos. Foi então que notou algo que não havia percebido antes. Pequenas marcas de cascos impressas na lama seca, como se fossem símbolos de algum tipo de mensagem que ele não conseguia decifrar. O som de risadas infantis vindas da rua chamou sua atenção. Da janela de seu quarto, observou um grupo de crianças brincando, suas vozes alegres ecoando pela noite. Por um momento fugaz, a imagem da pequena menina em seu macacão surrado flashou em sua mente, junto com a expressão de Netuno naquele fatídico momento. Mas enquanto observava o líquido âmbar em seu copo de cristal, uma sensação incômoda começou a se instalar em seu peito. Era como se o universo estivesse conspirando para desmantelar, peça por peça, o império de superioridade e indiferença que ele havia construído ao longo dos anos. O bairro São Francisco estava diferente naquela manhã de outubro. Uma pequena fila se formava em frente ao barraco de Dona Clara. Pessoas de todas as idades aguardando pacientemente sua vez. Algumas traziam garrafas vazias para levar o precioso chá de ervas. Outras carregavam pequenas ofertas, um pão caseiro, algumas verduras, um punhado de ovos frescos. É verdade que o cavalo encontra as ervas sozinho? Perguntou uma senhora idosa, apoiada em sua bengala de bambu, enquanto observava Netuno pastando tranquilamente no pequeno terreno ao lado. A fama da dupla improvável havia se espalhado primeiro pelo bairro, depois pelos arredores, e agora começava a alcançar outras partes da cidade. O que começara com a cura da tosse de Dona Clara tinha se transformado em algo maior. Netuno parecia ter um dom especial para localizar exatamente a erva necessária para cada pessoa que os procurava. Dona Zefa, que agora atuava como uma espécie de guardiã do conhecimento, mantinha um caderno onde anotava meticulosamente cada descoberta. É impressionante, ela comentava, folheando as páginas preenchidas com sua letra caprichada. Algumas dessas ervas eu só conhecia das histórias da minha avó. Outras nem sabia que existiam por aqui. Naquela manhã específica, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem mãe trouxe seu bebê, que sofria com cólicas constantes que nenhum remédio conseguia aliviar. Antes mesmo que explicassem o problema, Netuno já havia se dirigido para uma área específica da mata, Rica o seguindo de perto. O cavalo parou diante de um pequeno arbusto com folhas aveludadas, diferentes de tudo que já haviam coletado antes. Com seu focinho, ele gentilmente separou os galhos, revelando pequenas flores azuis escondidas entre as folhas. Rica colheu cuidadosamente algumas flores, seguindo o ritual que agora já conhecia bem. Observou como Netuno farejava cada planta antes de permitir que ela a colhesse, como se verificasse sua qualidade. De volta ao barraco, Dona Zefa preparou o chá com reverência especial. É um dom divino, murmurou a jovem mãe, lágrimas de gratidão escorrendo por seu rosto. Como podemos agradecer? A notícia do cavalo curador e sua pequena companheira começou a atrair a atenção de pessoas de fora da comunidade. Jornalistas locais tentaram fazer reportagens, mas Rica e Dona Clara, aconselhadas por Dona Zefa, preferiam manter um perfil discreto. O mais impressionante era como a presença de Netuno e Rica havia transformado o bairro. Onde antes havia apenas desesperança e necessidade, agora florescia uma rede de solidariedade. Vizinhos se ajudavam mais, compartilhavam o que tinham, cuidavam uns dos outros. Uma pequena horta comunitária surgiu no terreno antes abandonado ao lado do barraco.
Netuno, com sua sensibilidade especial, indicava os melhores lugares para plantar cada tipo de erva. As crianças do bairro, antes tão carentes de esperança, agora se reuniam para aprender sobre as plantas com Rica e Dona Zefa. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou seu Joaquim, observando Rica ensinar outras crianças sobre as propriedades das ervas. "É como ela cresceu, não só em conhecimento, mas por dentro mesmo. Tem uma luz diferente nela agora." "Você mudou nossa vida, sabia?", sussurrou ela no ouvido do cavalo. "Não só a minha e da mamãe, mas de todo mundo por aqui." Os cartazes coloridos espalhados pela cidade anunciavam em letras douradas: "Primeiro Festival de Medicina Tradicional de Serra Verde, resgatando a sabedoria dos nossos ancestrais." O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, prometia reunir curandeiros, herveiros e conhecedores das práticas ancestrais de cura de toda a região. "Rica precisa participar", exclamou Dona Zefa, mostrando o cartaz que havia trazido para Dona Clara. "O que ela e Netuno fazem é exatamente o que esse festival quer celebrar. É nossa chance de mostrar que a medicina dos antigos ainda está viva." Rica, que brincava no quintal com outras crianças, aproximou-se ao ouvir a conversa. Netuno, que pastava próximo, ergueu a cabeça, suas orelhas atentas ao diálogo. Antes que ela terminasse a frase, seu Joaquim, que passava pela rua naquele momento, aproximou-se. "Tô dentro com 50. A dor nas minhas costas só melhorou por causa das ervas que vocês encontraram." R$ 20 do meu pagamento da semana, ofereceu uma jovem empregada doméstica. 30 do que guardei para remédio, complementou um senhor aposentado. "Consegui juntar 40 vendendo meus doces", anunciou Dona Mariquinha, a doceira do bairro. No outro lado da cidade, na mansão Monteiro, Ricardo recebia uma visita inesperada de Helena Vasconcelos. "Exatamente", respondeu Helena, um sorriso enigmático em seus lábios. "Interessante como o destino tece suas teias, não?" Após alguns dias de intensa mobilização, a comunidade do São Francisco conseguiu não apenas reunir o valor da inscrição, mas também organizar uma apresentação digna. Dona Zefa e outras senhoras costuraram um vestido novo para Rica, usando retalhos coloridos doados por toda a vizinhança. O resultado era uma peça única, que parecia conter em cada pedaço de tecido um pouco da história e do amor da comunidade. Na véspera do festival, enquanto Rica ensaiava sua apresentação no quintal, Netuno demonstrava uma agitação incomum. Seus olhos pareciam mais brilhantes e ele ocasionalmente olhava para o horizonte, como se sentisse algo importante se aproximando. O grande dia amanheceu com um céu excepcionalmente azul. O centro de convenções de Serra Verde, normalmente reservado para eventos da elite, estava decorado com ervas aromáticas e flores silvestres. Barracas elegantes exibiam produtos naturais e livros sobre medicina tradicional. Rica, montada em Netuno, entrou no local pela primeira vez, maravilhada com a grandiosidade do espaço. O vestido de retalhos brilhava sob a luz do sol que entrava pelos vitrais, criando um efeito caleidoscópico que fazia a menina parecer envolta em um arco-íris. Foi então que o destino mostrou sua mão. Na entrada principal do centro de convenções, Ricardo Monteiro descia de sua luxuosa limusine, ajustando a gravata de seda. Como patrocinador principal do evento, ele havia chegado cedo para uma entrevista com a imprensa local. O momento em que seus olhos encontraram Netuno e Rica pareceu congelar o tempo. O cavalo, majestoso como sempre, encarou seu antigo dono com uma dignidade serena. Rica, inicialmente assustada, sentiu uma força inexplicável emanando de seu amigo equino. O burburinho no centro de convenções cessou abruptamente quando Ricardo Monteiro atravessou o saguão em direção a Rica e Netuno.
Seu terno italiano impecável contrastava drasticamente com o vestido de retalhos da menina, mas havia algo diferente em seus olhos, um lampejo de incerteza que nunca estivera ali antes. Dona Zefa deu um passo à frente, posicionando-se entre Rica e o empresário. Com todo respeito, Sr. Monteiro, mas o senhor mesmo abandonou o animal. Além disso, há algo que o senhor precisa saber. Eu reconheço essas marcas, disse ela, apontando para padrões sutis no pelo de Netuno, visíveis apenas para olhos experientes. São os símbolos sagrados da família Santos, os antigos guardiões das ervas sagradas. Este cavalo carrega a bênção dos ancestrais. Helena Vasconcelos, que acabara de chegar, juntou-se ao grupo crescente. Meu pai tem documentos antigos sobre isso, revelou ela, retirando uma pasta de sua bolsa. Quando soube que Netuno estava ajudando uma menina a encontrar ervas medicinais, algo me intrigou. Pesquisei nos arquivos da família. Os documentos revelavam uma história extraordinária. Netuno descendia de uma linhagem especial de cavalos, criados pela família Santos para auxiliar na busca por ervas medicinais raras. Seus ancestrais haviam sido treinados por gerações de curandeiros para reconhecer e localizar plantas com propriedades curativas específicas. Através de negociações questionáveis, explicou Helena, mostrando mais documentos. Intermediários compraram o cavalo da família Santos quando eles passavam por dificuldades financeiras. As marcas distintivas no pelo, que você considerava imperfeições, são, na verdade, símbolos sagrados. Dona Clara, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Minha avó era uma Santos. Ela sempre falava sobre um dom especial que nossa família tinha, uma conexão com as plantas medicinais. Mas quando ela morreu, éramos muito pobres para manter as tradições. O público que se reunira em volta estava hipnotizado pela revelação. Muitos se lembravam das histórias sobre os santos, a família que outrora havia sido famosa por suas curas milagrosas, usando apenas ervas e conhecimentos ancestrais. Ricardo Monteiro encontrou-se em uma encruzilhada emocional. Todo seu mundo de certezas empresariais e valor monetário estava sendo desafiado por uma história de tradição, cura e conexão espiritual. Fotógrafos que cobriam o evento começaram a registrar o momento. A imagem da pequena Rica, em seu vestido de retalhos, montada no majestoso Netuno, ao lado de Ricardo Monteiro em seu terno elegante, tornou-se instantaneamente um símbolo do encontro entre dois mundos. O burburinho no salão aumentou. Pessoas começaram a compartilhar histórias sobre curas realizadas através das ervas encontradas por Rica e Netuno. Cada testemunho era uma confirmação do dom especial que a dupla possuía. Netuno, como se sentisse a tensão do momento, aproximou-se de seu antigo dono. Seus olhos profundos encontraram os de Ricardo, transmitindo uma mensagem silenciosa, mas clara. Alguns laços vão além da posse material. Algumas conexões são sagradas demais para serem quebradas por orgulho ou dinheiro. O Festival de Medicina Tradicional havia se transformado em algo muito maior do que uma simples exposição. Tornou-se o palco de um reencontro com raízes ancestrais, um momento de reconexão com sabedorias há muito esquecidas. O Festival de Medicina Tradicional continuou, mas algo havia mudado fundamentalmente no ambiente. A história da família Santos, do cavalo sagrado e da pequena Rica se espalhou rapidamente entre os participantes, transformando uma simples exposição em um momento de redescoberta cultural. Ricardo Monteiro permaneceu no evento, observando de longe enquanto Rica e Netuno faziam sua apresentação programada. A menina, com uma sabedoria que parecia maior que seus 6 anos,
Explicava como o cavalo a guiava até as ervas específicas para cada tipo de enfermidade. Helena aproximou-se de Ricardo, que estava isolado em um canto do salão. Impressionante como as coisas se conectam, não é? O cavalo que você considerava apenas um animal de competição tinha um propósito muito maior. Às vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor, respondeu Helena, seus olhos verdes penetrantes fixos no empresário. Talvez essa seja sua oportunidade de enxergar além do óbvio. O conhecimento ancestral escolhe seus próprios caminhos, declarou a anciã, sua voz carregada de emoção. Às vezes, ele se esconde por gerações, esperando o momento certo para ressurgir. Rica, você é a ponte entre o passado e o futuro de nossa medicina tradicional. Ricardo observava a cerimônia com uma mistura de fascínio e desconforto. Algo dentro dele estava mudando, como gelo começando a derreter após um longo inverno. As palavras de Dona Esperança ecoavam em sua mente, fazendo-o questionar todas as suas certezas anteriores. A tarde avançava, e o festival se transformou em uma celebração espontânea. Pessoas compartilhavam histórias de curas antigas, receitas de remédios naturais passados de geração em geração. O conhecimento, antes guardado em sussurros e memórias esparsas, ganhava nova vida. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ricardo, que havia permanecido em silêncio por horas, aproximou-se de Rica e Netuno. O cavalo, surpreendentemente, estendeu seu pescoço na direção do antigo dono, como se oferecesse uma chance de reconciliação. Rica olhou para o homem que uma vez a havia tratado com tanto desprezo. Em seus olhos não havia mágoa, apenas uma compreensão serena que parecia muito além de sua idade. Aquelas palavras inocentes atingiram Ricardo como um raio. Memórias de sua própria infância, há tanto tempo suprimidas, começaram a emergir. Lembrou-se de sua avó, que também conhecia o poder das ervas, mas cujo conhecimento ele havia desprezado em sua busca por sucesso material. O sorriso que iluminou o rosto de Rica foi como um raio de sol, atravessando nuvens pesadas. Netuno relinchou suavemente, como se aprovasse o momento de humildade de seu antigo dono. Ao final daquele dia, enquanto o sol se punha no horizonte de Serra Verde, algo havia mudado fundamentalmente. As antigas divisões entre ricos e pobres, entre medicina moderna e tradicional, entre passado e presente, começavam a se dissolver, dando lugar a uma nova compreensão. Na semana seguinte ao Festival de Medicina Tradicional, uma cena inusitada chamava a atenção no bairro São Francisco. Um Rolls Royce prateado, impecavelmente polido, estava estacionado em frente ao barraco de Dona Clara. Ricardo Monteiro, ainda em seu terno de grife, mas visivelmente menos rígido em sua postura, observava com interesse enquanto Rica e Netuno preparavam-se para mais uma busca por ervas medicinais. "Tem certeza que quer vir junto?" perguntou Rica, ajustando a pequena bolsa de pano onde guardava as ervas. "O caminho é meio difícil, sabe? Tem muito mato e às vezes a gente precisa atravessar lugares apertados." Dona Zefa, que supervisionava a expedição, ofereceu a Ricardo um par de botas de borracha emprestadas de seu Joaquim. "Vai precisar disso, e talvez queira deixar o paletó no carro." Pela primeira vez em anos, Ricardo Monteiro saiu em público sem sua armadura de formalidade. Em mangas de camisa e botas de borracha, ele seguia Rica e Netuno pela trilha que levava à área de mata. O cavalo, que antes só o conhecera em ambientes controlados de competição, parecia aprovar essa nova versão de seu antigo dono. "É o jeito que ele olha", explicou Rica, seus olhos brilhando com sabedoria antiga. "Quando é a erva certa, os olhos dele ficam diferentes, mais brilhantes, e ele sempre faz assim com a cabeça." Ela imitou o movimento característico do cavalo, arrancando um sorriso genuíno de Ricardo.
Durante a expedição, outros moradores do bairro se juntaram a eles. O que começou como uma simples busca por ervas transformou-se em uma aula improvisada sobre medicina tradicional. Dona Zefa explicava as propriedades de cada planta, enquanto os moradores compartilhavam histórias de curas passadas de geração em geração. Ricardo absorvia cada palavra, cada história, como uma esponja. O conhecimento que antes desprezara como crendice de pobre, agora se revelava um tesouro de sabedoria ancestral. Em seus anos de educação formal e MBAs internacionais, nunca imaginara que aprenderia tanto sentado na terra, ouvindo pessoas que mal sabiam ler. No final da tarde, quando retornavam com as bolsas cheias de ervas cuidadosamente selecionadas, Ricardo observou algo que o tocou profundamente. Uma fila de pessoas aguardava em frente ao barraco de Dona Clara, cada uma trazendo algo para compartilhar. Um pão caseiro, frutas do quintal, um punhado de ovos frescos. Aquela noite, Ricardo permaneceu no bairro mais tempo que o planejado. Sentado em um banco improvisado no quintal, compartilhou com a comunidade uma refeição simples de feijão com arroz e couve. O sabor da comida caseira, temperada com ervas frescas e carinho, parecia despertar memórias há muito esquecidas. Netuno, pastando tranquilamente próximo, ergueu a cabeça como se aprovasse as palavras de seu antigo dono. Rica, brincando com outras crianças do bairro, ocasionalmente lançava olhares na direção de Ricardo, como se verificasse se ele estava realmente ali, participando daquele momento de comunhão. O sorriso de Rica iluminou a noite. O Netuno já sabia, disse ela com convicção infantil. Por isso, ele deixou você cair naquele dia. Às vezes a gente precisa cair para poder levantar diferente. Enquanto seu motorista manobrava o Rolls-Royce nas ruas estreitas do São Francisco, Ricardo observava pelo retrovisor as luzes das casas simples. Algo havia mudado fundamentalmente dentro dele. As paredes de sua mansão, que antes representavam proteção e status, agora pareciam símbolos de um isolamento autoimposto. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Ricardo Monteiro dormiu sem tomar seu habitual comprimido para insônia. O cheiro das ervas medicinais ainda impregnava suas roupas, como um lembrete perfumado de que a verdadeira riqueza nem sempre pode ser medida em cifras. A notícia pegou a cidade de Serra Verde de surpresa numa manhã de novembro. Ricardo Monteiro havia sido internado às pressas no Hospital Central. Os jornais locais especulavam sobre a natureza misteriosa de sua doença, enquanto os médicos mais renomados da região eram chamados para consulta. Helena Vasconcelos foi a primeira a visitá-lo no hospital. Encontrou o empresário em uma suíte luxuosa, cercado por equipamentos de última geração e uma equipe médica perplexa. O homem que antes transbordava vitalidade agora estava pálido, com olheiras profundas e uma expressão de dor constante. Os exames não mostram nada conclusivo, explicou o Dr. Martinez, chefe da equipe médica. Todos os indicadores estão normais, mas o paciente apresenta sintomas severos, dores intensas, fraqueza extrema, tonturas. Helena observava o amigo com preocupação genuína. Quando isso começou exatamente? O Netuno está diferente desde ontem, comentou ela com Dona Zefa. Fica olhando para o lado da cidade rica, relinchando baixinho como se soubesse de alguma coisa. A anciã pediu para ver o local exato onde Ricardo costumava sentar durante suas visitas ao bairro. Examinou o banco improvisado, tocou as ervas que cresciam ao redor, fechou os olhos como se escutasse uma música que só ela podia ouvir. Naquela tarde, enquanto os médicos do Hospital Central discutiam novos tratamentos experimentais, Netuno demonstrava uma agitação crescente. O cavalo recusava-se a pastar, mantendo seus olhos fixos na direção do hospital, que podia ser visto ao longe, no alto de uma colina.
Rica, que havia desenvolvido uma sensibilidade especial para interpretar os sinais do animal, percebeu que algo importante estava acontecendo. Ele quer ir até lá, disse ela com convicção. O Netuno sabe de alguma coisa sobre a doença do tio Ricardo. Dona Esperança reuniu-se com Dona Zefa e Dona Clara para uma conversa séria. Na medicina tradicional, explicou ela, acreditamos que algumas doenças não têm origem no corpo, mas na alma. São como nós que precisam ser desatados, dívidas antigas que pedem resolução. Há um ditado antigo entre os curandeiros, respondeu Dona Esperança. Quando o corpo adoece sem causa aparente, é a alma pedindo atenção. E às vezes, a cura que procuramos com tanta urgência nos hospitais pode estar escondida nos lugares mais improváveis. Não é tão simples, querida, explicou Dona Zefa. Aquele hospital é lugar de gente importante. Não vão deixar a gente entrar assim, ainda mais com um cavalo. Isso é raiz de Artemísia do Campo, exclamou Dona Esperança, seus olhos brilhando de reconhecimento. Os antigos diziam que ela tinha o poder de curar males da alma, de desfazer amarras antigas. Enquanto isso, no hospital, Ricardo observava a cidade através da janela de seu quarto luxuoso. A luz do crepúsculo banhava os prédios em tons de dourado e lá longe, na direção do bairro São Francisco, uma estranha sensação de paz começava a se formar em seu coração atribulado. A lua cheia pairava sobre Serra Verde como um grande olho prateado, testemunha silenciosa dos eventos extraordinários que estavam prestes a acontecer. No Hospital Central, uma movimentação incomum quebrava a rotina do horário de visitas. Helena Vasconcelos, usando toda a sua influência como membro do Conselho Administrativo, havia conseguido uma autorização especial. Você tem certeza disso? Perguntou o Dr. Martinez, claramente desconfortável com a situação. O Sr. Monteiro está muito debilitado para ser removido do hospital. Ricardo, em sua cadeira de rodas, observava os preparativos com uma mistura de ceticismo e esperança desesperada. Após 2 semanas de tratamentos convencionais sem resultado, ele estava disposto a tentar qualquer coisa que pudesse aliviar seu sofrimento. O jardim interno do hospital, normalmente um espaço decorativo pouco utilizado, havia sido preparado segundo as orientações de Dona Esperança. Velas protegidas por castiçais de vidro formavam um círculo suave de luz. O aroma de ervas sagradas queimando em pequenos braseiros de cerâmica purificava o ar da antisepsia hospitalar. Rica chegou montada em Netuno, seu vestido de retalhos trocado por uma túnica branca simples, presente de Dona Esperança para a ocasião. O cavalo, normalmente impedido de entrar em ambientes hospitalares, recebeu uma permissão especial após Helena apresentar documentos históricos sobre o papel dos cavalos santos nas cerimônias tradicionais de cura. Tio Ricardo, chamou Rica suavemente, desmontando com graça surpreendente para sua idade. O Netuno disse que precisamos consertar algo que aconteceu há muito tempo. A lua cheia é o momento em que as energias de cura estão mais fortes, explicou Dona Esperança, sua voz grave ecoando no silêncio da noite. É quando podemos ver com clareza os nós que precisam ser desatados. A cerimônia começou com um canto suave, uma melodia antiga que Dona Esperança havia aprendido com sua avó. Rica, seguindo sua intuição infantil, conduziu Netuno em um círculo lento ao redor de Ricardo. O cavalo carregava em seu pelo as ervas especialmente selecionadas para aquela noite, incluindo a misteriosa raiz de Artemísia do Campo. Ricardo obedeceu e, imediatamente, imagens começaram a fluir em sua mente. Viu-se criança, ouvindo sua avó falar sobre as propriedades curativas das plantas. Viu o momento em que decidiu que aquele conhecimento era inferior.
algo a ser esquecido em sua busca por sucesso material. Agora, continuou Dona Esperança, lembre-se do dia em que seu coração endureceu completamente. Foi então que Netuno fez algo extraordinário. Aproximou-se lentamente de Ricardo e, com uma delicadeza impressionante, tocou com seu focinho exatamente o ponto em seu peito onde a dor era mais intensa. Rica, movida por uma sabedoria que não era inteiramente sua, aproximou-se com a raiz de Artemísia do campo nas mãos. Às vezes, disse ela, sua voz misturando-se com o som do vento nas folhas, a gente precisa pedir perdão não só para os outros, mas para a gente mesmo. Lágrimas, as primeiras em muitos anos, começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. Eram lágrimas que lavavam décadas de dureza, de negação de suas próprias raízes, de desconexão com a sabedoria que um dia havia sido parte de sua família. A cerimônia continuou noite adentro, os cantos de cura misturando-se com o som suave da brisa noturna, enquanto Serra Verde testemunhava uma das mais poderosas demonstrações do poder da medicina ancestral. A manhã que seguiu a cerimônia de cura trouxe uma energia diferente ao Hospital Central. Os primeiros raios de sol encontraram Ricardo Monteiro dormindo profundamente pela primeira vez em semanas. Seu rosto sereno, refletindo a paz interior recém-descoberta. Quando o Dr. Martinez chegou para a visita matinal, encontrou seu paciente sentado na cama, tomando um chá de ervas preparado por Dona Esperança. Impressionante, murmurou o médico, examinando os novos resultados dos exames. Seus sinais vitais estão normalizando, a pressão arterial voltou ao normal e os marcadores de inflamação estão baixando rapidamente. No bairro São Francisco, a notícia da recuperação de Ricardo se espalhou rapidamente. Rica e Netuno haviam retornado como heróis, recebidos com abraços e sorrisos pela comunidade que aguardava ansiosamente o resultado da cerimônia. Vai sim, respondeu ela com a certeza própria da infância, mas não é só o corpo dele que está sarando, é o coração também. Quero transformar parte de minha propriedade em um centro de medicina tradicional, anunciou ele, sua voz carregando uma convicção que surpreendeu até os mais céticos. Um espaço onde o conhecimento ancestral possa ser preservado e transmitido para as novas gerações. Mas o mais importante, continuou Ricardo, é que este centro será administrado pelos verdadeiros guardiões deste conhecimento. Dona Clara e Rica serão as diretoras principais, com Dona Esperança como conselheira sênior. Dona Clara, ao receber as chaves de sua nova casa, construída dentro do complexo do centro, mal podia conter as lágrimas. Minha avó sempre dizia que um dia nossa família voltaria a cumprir seu papel. Mas nunca imaginei que seria assim. Para Rica, a mudança trouxe uma alegria especial. Um estábulo especialmente projetado para Netuno, conectado diretamente às hortas medicinais. O cavalo, que sempre demonstrara uma ligação especial com as plantas curativas, agora tinha um espaço próprio para continuar sua missão sagrada. A transformação de Ricardo ia além do projeto do centro. Suas roupas caras e postura rígida deram lugar a uma simplicidade elegante. Passou a dedicar parte de seu tempo aprendendo sobre as ervas com Rica e Dona Esperança, redescobrindo o conhecimento que sua própria família havia possuído gerações atrás. Sabe, disse ele para Helena durante uma tarde tranquila no jardim do centro, passei tanto tempo construindo um império de concreto que esqueci do império de sabedoria que estava bem debaixo dos meus pés. O centro de medicina tradicional logo se tornou um ponto de encontro entre dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Executivos em ternos caros sentavam-se ao lado de curandeiros tradicionais, compartilhando conhecimentos e experiências.
Estudantes universitários faziam fila para aprender com Rica e Dona Esperança, enquanto pesquisadores renomados estudavam as propriedades das plantas identificadas por Netuno. Mas talvez a transformação mais profunda tenha sido na própria cidade de Serra Verde. As barreiras invisíveis que separavam as diferentes classes sociais começaram a se dissolver, substituídas por uma nova compreensão de que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas na sabedoria compartilhada e no respeito mútuo. E no centro de toda essa transformação, uma pequena menina e seu cavalo branco continuavam sua missão. Agora não mais nas sombras da pobreza, mas sob a luz do reconhecimento e da valorização de um conhecimento que quase se perdeu no tempo. 1 ano havia se passado desde aquele fatídico dia em que Rica encontrou Netuno pela primeira vez. O centro de medicina tradicional florescia não apenas como um espaço de cura, mas como um símbolo vivo de transformação e renovação. Os jardins, antes um playground exclusivo da elite, agora exibiam canteiros cuidadosamente cultivados com ervas medicinais, cada uma identificada com placas que contavam sua história e propriedades curativas. Numa manhã especial de setembro, exatamente 1 ano após o primeiro encontro entre Rica e Netuno, uma celebração única estava sendo preparada. O centro organizava sua primeira formatura de estudantes em medicina tradicional, um programa que unia o conhecimento ancestral às práticas modernas de pesquisa e documentação. Rica, agora com 7 anos, havia se tornado uma pequena professora, compartilhando com os estudantes a arte de interpretar os sinais de Netuno na busca por ervas curativas. Seu vestido de retalhos original estava emoldurado em uma parede de honra do centro, ao lado de fotografias que documentavam a jornada extraordinária do último ano. Cada retalho deste vestido conta uma história, explicava ela aos visitantes, sua voz doce, carregando uma sabedoria que transcendia sua idade. É como as plantas que o Netuno nos mostra. Cada uma tem seu próprio jeito de curar. Ricardo Monteiro, transformado não apenas em sua aparência, mas em sua essência, caminhava pelos jardins do centro com uma serenidade que antes lhe era desconhecida. Seu terno impecável havia dado lugar a roupas mais simples e confortáveis, apropriadas para alguém que agora passava horas entre as plantas medicinais. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu encontraria paz ensinando crianças sobre ervas curativas, eu teria rido, comentou ele com Helena, que continuava uma presença constante e apoiadora em sua nova jornada. A cerimônia de formatura reuniu pessoas de todas as classes sociais de Serra Verde. Médicos renomados sentavam-se ao lado de curandeiros tradicionais. Empresários dividiam bancos com moradores do São Francisco. A antiga divisão que marcava a cidade parecia ter se dissolvido como névoa sob o sol da manhã. Dona Esperança, em seu papel de mestra de cerimônias, iniciou o evento com uma bênção tradicional. Suas palavras ecoaram pelo jardim. A verdadeira cura começa quando reconhecemos que cada ser vivo carrega uma parcela da sabedoria divina. Uma criança pode ser nossa professora, um animal nosso guia, uma planta nossa salvação. Netuno, agora um símbolo respeitado da medicina tradicional, permanecia ao lado de Rica durante a cerimônia. Seu pelo branco, ainda majestoso como sempre, agora exibia com orgulho as marcas que antes haviam sido consideradas imperfeições, os símbolos sagrados da família Santos. Durante seu discurso, Rica compartilhou uma descoberta recente. O Netuno me ensinou que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Ele se perdeu do tio Ricardo para me achar e depois me ajudou a achar o caminho até o coração do tio Ricardo. O momento mais tocante da cerimônia ocorreu quando Ricardo subiu ao pequeno palco improvisado. Em suas mãos carregava um documento oficial.
o registro do Centro de Medicina Tradicional como patrimônio cultural da cidade, garantindo sua preservação para as gerações futuras. Este lugar, declarou ele, sua voz embargada pela emoção, não é apenas um centro de cura para corpos doentes. É um espaço de cura para a nossa sociedade, um lembrete de que as verdadeiras riquezas nem sempre podem ser contadas em cifras. Ao final da cerimônia, Rika montou em Netuno para uma demonstração especial. Juntos, eles percorreram os jardins, o cavalo identificando novas ervas medicinais que brotavam entre as já conhecidas. Era como se a própria natureza celebrasse aquele momento, oferecendo novos presentes de cura. "O que você está pensando?" perguntou Ricardo, aproximando-se gentilmente. E assim, enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu de Serra Verde, o Centro de Medicina Tradicional continuava sua missão sagrada. Era um testemunho vivo de como o amor, a sabedoria ancestral e a coragem de uma pequena menina podiam transformar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. Rika, Netuno e Ricardo haviam descoberto juntos que a verdadeira cura não conhece barreiras sociais, que a sabedoria não tem idade e que o coração, quando aberto ao amor e à compaixão, pode realizar os mais extraordinários milagres.